você abrisse comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Palavras do apóstolo Paulo sobre ele e a cruz. Hoje é ceia e nós vamos falar sobre as alianças da cruz. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Amém? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O comprometimento de Paulo aqui com a cruz, ele diz que ele já está crucificado com Cristo. E o viver dele agora, ele diz, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu tenho vivido pela fé. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo de número 60. Nós somos cristãos não porque frequentamos igreja. Nós somos cristãos não porque sabemos cantar cânticos avivados ou cânticos que falam de Deus. Nós somos cristãos porque nós trazemos em nós as marcas da cruz de Cristo. Quando nós olhamos as características do nosso cristianismo, nós não analisamos a característica do nosso cristianismo porque nós sabemos falar como cristãos, ou porque sabemos fazer oração, ou até mesmo sabemos as técnicas do cristianismo. Não. Nós somos cristãos quando nós somos capazes de manifestar em nós, não a nossa vontade, não a nossa mente, não o nosso pensamento, não o que sentimos, mas a vontade de Deus, o pensamento de Deus e o coração de Deus. Isso é caracterizado o verdadeiro cristianismo. Existem muitas pessoas que se diz cristãs, porque elas falam, porque elas cantam, porque elas exercem alguma função na igreja, porque elas fazem algo que aparenta o cristianismo. Mas o verdadeiro cristianismo é nós termos uma aliança íntima e única com a cruz, como Paulo em Gálatas 2:20. Ele diz, eu estou crucificado, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé em Cristo, que me amou e se entregou por mim. Eu quero falar nesta noite sobre 3 alianças que eu e você temos por meio da cruz. Eu quero falar da aliança sobre a verdade. Primeira aliança, eu quero falar sobre a verdade. A verdade, nós fugimos da verdade mais que o diabo foge da cruz. O ser humano não gosta da verdade, isso desde o Éden. Por isso que quando Adão ouve a voz de Deus, ele se esconde. Nós nos escondemos da nossa verdade, porque todo mundo se esconde. Mas não é só por isso. Porque as nossas verdades, elas são difíceis de serem enxergadas, porque nós temos dificuldade em saber como iniciar a nossa mudança. Para que eu inicie uma mudança em mim, eu tenho que me descaracterizar. Eu tenho que entender e eu tenho que aceitar essa obra. Os discípulos do Senhor Jesus, entre eles, havia um muito promissor. Um que dava algumas notas fora, mas na maioria das vezes ele acertava. Para você ter uma ideia, ele era um dos mais ousados. Ele foi o único que no meio de uma embarcação, no meio de uma tempestade, e Jesus diz, não temas, sou eu, você conhece essa passagem, ele foi o único dizendo, Senhor, olha só, que funcionário promissor é esse, né? Que servo promissor é esse? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Quer dizer, se tu podes, eu posso. Se tu mandares, eu posso. Olha a fé desse moço.
Tá, pastora, mas ele afundou. Só que ninguém teve uma fé inicial como ele. Ele era aquele que saía na frente em todas as maneiras e todas as vezes. Só que ele tinha um problema, como também os outros. Ele não gostava das próprias verdades. Ele não gostava de se conhecer. Ele não gostava de olhar para dentro de si. E o Evangelho, ele nos encaminha. O primeiro caminho do Evangelho não é para o lado de fora. O primeiro caminho do Evangelho é para o lado de dentro. É isso que eu e você precisamos entender. Nós queremos um Cristo revolucionário, que vai revolucionar o nosso lado de fora, que vai nos dar montes, que vai nos exaltar, que vai nos prosperar, que vai nos ascender, que vai nos levantar. Mas o Cristo da cruz é aquele que quer guiar-nos para dentro de nós. Ele quer nos humilhar, Ele quer nos convencer, Ele quer nos mostrar, Ele quer esclarecer, Ele quer derramar luz nas nossas trevas. Esse é o Cristo do Evangelho, mas esse Cristo nós recusamos. Nós queremos o Cristo exteriorizado. Os judeus não gostavam de Cristo, não gostavam, por quê? Porque tudo que ele dizia, nada tinha a ver com a ascensão da nação, e nem com a ascensão humana, mas sim com a quebra de paradigmas das quais os homens estavam se bancando. A questão do Evangelho é nos ensinar a fazermos uma viagem introspectiva, olharmos para dentro de nós, analisarmos a nossa vida, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar as coisas. Quando ele envia o Espírito, ele diz: o mundo não pode receber. Mas ele vai estar não apenas com vocês, mas ele vai estar em vocês. Ou seja, ele nos fez tabernáculo e templo do Espírito Santo. Ele quis vir morar dentro de nós. Em contrapartida, nós, como igreja hoje contemporânea, estamos muito interessados naquilo que nos rodeia, naquilo que nos cerca, naquilo que está ao nosso redor. Naquilo que nos encanta, naquilo que nos abduz, naquilo que nos atrai, naquilo que nos mantém. O Evangelho se tornara uma forma de vida, e não uma morte para a vida. Quando Jesus diz assim: aquele que não morrer, isso fica meio paranoico na cabeça de alguns crentes. Jesus, ele quer mostrar a verdade sobre você, sobre mim. E a maioria de nós enxergamos as nossas verdades apenas com lágrimas amargas nos olhos, como Pedro. Lucas 22, 60. Pela terceira vez, Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. O galo canta, se cumpre a profecia. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Quantas vezes Pedro olhou nos olhos do Senhor Jesus? Inúmeras. Pedro colava em Jesus. Só que esse olhar, ele achou que nunca ia receber. Jesus olha para ele, Jesus estava diante dos sacerdotes, Jesus olha para Pedro no pátio e Pedro olha para Jesus. Aquele olhar atravessou a alma de Pedro. Atravessou o coração de Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro chora muito, e chora muito amargo, porque ele achou que era quem ele não era. Ele pensou que era quem ele não era. Ele achou que aquilo que Jesus havia dito para ele nunca aconteceria, porque ele olhava para si não com os olhos da verdade. Não, tá, tudo bem, se eu não consigo me enxergar, mas eu tenho a palavra de Deus que me norteia. Na minha viagem interior, para eu enxergar o que existe dentro de mim. Quais são as minhas mazelas, qual é a minha soberba, qual é a minha miséria, quais são os meus erros, quais são os meus infortúnios, quais são os meus pecados, quais são os meus embaraços. Se eu não consigo ter essa visão, eu tenho a palavra de Deus que me norteia, ela me dá direção para que eu enxergue. É isso, eu conto com a palavra, eu não estou sozinho nisso.
Não, nem você. Nós temos a palavra de Deus que nos norteia, que nos dá uma direção para que possamos enxergar o que existe dentro de nós, o que há dentro dos nossos corações, o que existe dentro da nossa vida. A Bíblia diz assim no capítulo 22, versículo 31. Quero que você retroceda um pouquinho no tempo. Pouca coisa. Na verdade, horas. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha só. Pedro fica sabendo de uma estratégia satânica para a vida dele. Isso é muito sério. É ou não é sério? O próprio Pedro relata que Satanás anda ao nosso derredor, porque ele viveu isso na carne, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás está de olho em mim, está de olho em você. Ele não se importa que eu cante. Ele só não quer que eu adore. Ele não se importa que eu faça as minhas orações cotidianas. Ele só não quer que eu derrame o meu coração diante dele. Ele não se importa que eu venha aos cultos. Ele só não quer que eu cultue, que eu traga diante de Deus a minha devoção, o meu amor e o meu coração. Ele não se importa que eu tenha práticas costumais dos crentes. Ele só não quer que eu frutifique. Ele só não quer que eu tenha vida. É isso que ele não quer. Existe uma busca do diabo pela sua vida, pela minha vida, para que nós vivamos superficialmente o que Asaf escreve no Salmo de número 73. Ele quer que nós vivamos uma vida superficial. Ele quer que nós vivamos como se tudo tivesse bem, como se nós não enxergássemos nada, e que nós busquemos um Deus que resolva os nossos problemas, mas que não resolva a causa do problema, assim como Israel. A igreja é muito parecida com Israel. O salmista escrevendo, falando sobre Israel, que Israel dizia assim: não deixe Deus falar conosco, nós não queremos que Ele fale conosco. Ou seja, nós não queremos que o Santo de Israel esteja no nosso meio. Satanás pediu para cirandar você como trigo. Peraí. Você sabe e eu sei que Satanás anda ao meu derredor, ao seu derredor, e ele brama como um leão que está certo que a presa é dele. E eu e você, o que fazemos com respeito a isso? Diminuição de oração, diminuição dos cultos, diminuição e troca tudo por liturgia, e troca isso por hábito, e troca isso por desencargo. Já orei de manhã, já orei de noite para dormir, Se nós sabemos o inimigo que temos, como podemos ficar confortáveis? Como podemos assumir o reino e transformá-lo numa religião, numa liturgia humana? A Bíblia diz assim no versículo de número 32. Jesus diz: eu fiz uso de quem eu sou. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, o meu interesse é a sua fé. Você não pode desfalecer na fé. O diabo quer que você naufrage na fé. O diabo quer que eu naufrague na fé. Ele quer um grande naufrágio. Que você desanime, que você entristeça, que você fique desacreditado, que você não tenha força para orar, que você não tenha vontade de vir à igreja, que você perca aquele amor primário, que você perca aquela paixão, aquela devoção, e tudo fica religioso na sua vida. O seu relacionamento com Cristo se transforma numa metodologia sua, particular e fracassada. E você se contenta com isso, por quê? Porque a sua alma se adequou a isso. Ela se adequou a isso. Pedro estava adequado a quê? Só milagre, irmãos. Nunca ele viveu tanta bonança e tanta coisa boa. Se tinha paralítico, era curado. Se tinha problema de fome, havia multiplicação. Se havia cego, se havia surdo, era tudo. Então ele vivia numa nostalgia da sociedade. Ele fazia parte da elite da sociedade, vamos dizer assim, da religiosidade da época. Ele era discípulo. Se alguns não acreditavam que era o Cristo, mas acreditavam que era o grande profeta. Então nada faltava para ele. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Palavras de vida eterna. Tinha tudo. Agora, como que eu posso viver esse bem bom e pensar
por outro lado, que o diabo está interessado em mim e que eu vou fracassar? Não, peraí, eu não posso pensar nisso. Eu sou poderoso, eu faço parte deste corpo de discipulado. Eu já tive experiências inúmeras. Eu tenho dom, porque eu prego, porque soprou sobre mim o Espírito, porque eu. Nada disso. Eu roguei por ti, disse o Senhor, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Qual parte de convertido Pedro não entendeu? O quanto você se acha convertido? Pastora, quando é que eu vou saber que eu sou convertido? Quando eu ter um arrebatamento de sentido, como Pedro teve em Atos, quando eu falar em línguas estranhas, quando eu tiver dons? Não. A verdadeira conversão é você saber quem é e não ter medo de descobrir sobre você. Isso é conversão. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. A conversão é todos os dias você ter inúmeros motivos, mas o principal, dobrar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, sou miserável. Deus, olha aqui as minhas misérias. Deus, olha aqui as minhas falhas. Deus, olha aqui as minhas debilidades. Senhor, se o Senhor não olhar por mim, eu não sei o que vai ser da minha vida. Senhor, se o Senhor não me fortalecer, essa é a oração de uma pessoa convertida. Senhor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me fortalecer, se o Senhor não me dar condições de ser fiel no dia de hoje, eu vou cair. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me livra do mal, livra daquilo que Satanás está programando para a minha vida. Senhor, guarda a minha boca de não pecar contra ti, de não pecar, de não falar do meu irmão. Senhor, livra a minha alma, eu te peço. Isso é conversão. É quando eu e você não temos problema algum em confessarmos a nossa humanidade. É você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu tenho inveja. Deus, eu cobiço. Deus, eu sou uma pessoa ardilosa. Senhor, eu sou uma pessoa arrogante. Eu sou alguém que me banco no que eu tenho. Isso é conversão. A conversão é a minha autenticidade. É o meu espelho interior. Não existe conversão se nós não tivermos um espelho interior. Se nós não conseguirmos enxergarmos nós mesmos. Quando tu te converteres. Parte da conversão que Pedro não tinha. Ele não se conhecia. Ele não sabia quem ele era. Eu quero dizer uma coisa para você. O maior sucesso da sua vida, quando você chegar ao fim da sua carreira, é você dizer assim: eu cheguei ao fim da minha carreira, eu me conheço. Esse é o maior sucesso como ser humano e como cristão. Eu sei sobre mim, sei minhas debilidades, minhas fraquezas, minhas falhas, e eu sei e luto contra elas diariamente. Isso é um sucesso. Isso é um sucesso, isso é uma proeza, principalmente nos dias de hoje, de aparência, de vaidade, de superfluidade. E a Bíblia diz assim no versículo de número 33, e ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Você acha que Pedro, conhecendo um pouco que você conhece, ele disse isso, ele mentiu? Não. Realmente ele acreditava que estava pronto. Realmente ele acreditava. Existem muitas coisas que eu e você acreditamos sobre nós que não são verdadeiras. Existem muitas coisas que você acredita sobre você que não são verdadeiras. Você acredita, por quê? Porque é conveniente. Eu acredito por quê? Porque é conveniente, é favorável, é gostoso, é bom. Eu não sou o que você pensa de mim. Eu sou aquilo que Deus diz quem eu sou. Você não é o que eu penso de você. Você é o que Deus diz quem você é. Se Jesus estava dizendo para Pedro que ele era frágil e fraco e ele ia cair, era a pura verdade. Jesus não estava falando de uma maneira generalizada. Ele estava direcionando-se para Pedro e dizendo o nome dele: Simão, Simão. E ele diz: eu estou pronto a ir contigo, a estar contigo. Eu estou pronto a quê? Até a prisão e a morte. 34, mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Primeira aliança da cruz que eu tenho, que você tem, é com a verdade. Cristianismo sem verdade
é fachada, é embromação. Se faz muito tempo que você não confronta as suas verdades, você está frio e exilado da comunhão. Verdade. Eu minto. Eu sou invejoso. Eu sou mau. Eu trabalho pelas costas. Eu falo mal. Eu sou maledicente. Eu sou cobiçoso. Eu sou frágil. Eu sou impressionável. Eu sou influenciável. São as nossas verdades. Sem elas não há conversão. Sem elas não há cruz. Sem elas não há transformação. Agora, você vem para a igreja, veste uma capa de santarrão e você quer enganar quem? Hã? Quem que você quer enganar? Quem que eu quero enganar? O diabo nós não enganamos, Deus nós não enganamos, então nós estamos fazendo papel de palhaço. Se eu sei que Satanás eu não engano e Deus eu não engano, eu estou pensando que eu vou enganar quem? Agora, por que eu faria tanto trabalho para enganar você? E você trabalha para enganar mim? Espera aí. Hã? As nossas verdades. A cruz, ela me faz ter uma aliança com a minha verdade. Eu sou bonzinho por quê? Porque eu não digo não. Eu sou bonzinho por quê? Porque eu não aborto. Não, eu não sou bonzinho. Eu sou conivente, eu sou fraco, eu sou débil. Dê nome aos bois. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Nós precisamos aprender a termos esse confronto com as nossas verdades, com a nossa intimidade. Aí você fala, pastora, passa para outra, são 3. Tá bom, vamos passar. Vamos lá sobre o perdão, Lucas 23. Vá comigo em Lucas 23. Versículo de número 39. Eu quero falar da aliança do perdão. São todas as pessoas que aproveitam o privilégio e a oportunidade que têm de arrependimento? Não. Novamente, existem algumas pessoas, Lucas 23, versículo 38. Não são todas as pessoas que aproveitam a oportunidade de arrependimento e contrição. Tem gente que chega de salto na igreja e vai embora de salto. Ela não consegue entender que a palavra é para mexer, para transformar, para quebrantar, para trazer arrependimento. Aí eu me lembro do versículo de Isaías que diz assim, não escarneçais, para que os vossos grilhões não se tornem mais fortes. Ou seja, se eu ouço a palavra e não produz em mim o fruto, o arrependimento que é necessário, o meu pecado se torna mais forte do que antes do culto. Antes do culto, eu tinha 2 grilhões. Depois do culto, os grilhões aumentaram, foram para 4. Por quê? Porque a palavra não foi absorvida, ela foi negligenciada. Tem crente que ele é pior agora do que quando ele estava no mundo. Quando ele se converteu, que ele veio com toda aquela mazela, agora ele é pior. Ele veio pecador, incrédulo, mas ele veio quebrantado. Hoje ele continua pecador, continua incrédulo, porque teve aquela passagem de fé, depois caiu e ainda é duro. Ele piorou a situação dele. Por quê? Por causa da religião. Não transforme cristianismo em religião. A aliança da cruz é a verdade. A aliança da cruz é um perdão. Eu preciso de perdão, você precisa de perdão. Todos nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados. Você já pediu perdão de pecado hoje? Estou esperando na hora da ceia, pastor. Todos os dias. Você tem que fazer um balanço da sua vida e analisar seus erros, suas falhas, seus pecados, seus embaraços, suas probabilidades. Lucas capítulo 23, 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas e romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Os 2 ladrões viram esse título. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dizendo, esse aqui eu acho que ele se converteu nessa época aqui. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ali na cruz você tinha 2 tipos de pessoas. A pessoa que pensava na terra, que pensava em ficar livre da cruz, que pensava em ficar livre de problema, que ficava livre de tudo, e aquele que pensava no futuro. Eu quero perguntar uma coisa para você. Que tipo de crente você é? Não estou falando que o outro era crente, tá? Estou fazendo uma analogia, uma comparação. Senhor, me livra do problema. Senhor, me livra da situação. Senhor, me livra da provação. Eu não quero ser provado, não, Deus. Eu não quero esse tipo de situação, Deus, Ele é maravilhoso em tudo aquilo que Ele faz. Ele é soberano. Hoje, na escola bíblica, nós estávamos estudando sobre isso. A escola bíblica está ótima, nós estamos estudando a martiologia.
pecado, Satanás usando o pecado. Uma coisa que eu e você precisamos entender, que Deus é soberano. Paulo, uma vez, ele recebe algo maravilhoso da parte de Deus. Conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E ele diz assim, e ele ouviu palavras que não pode ser falada ao ser humano. E me foi dado um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse disso. Você acredita nisso? Que Deus levou Paulo ao céu, o terceiro céu. Paulo pediu isso. Deus levou. E quando Paulo, para ele continuar o resto da vida que ele tinha, Deus põe um espinho na carne dele para ele não se ensoberbecer, para ele ter motivo para chorar. Hã? É. Por quê? Porque Deus preservava e queria muito guardar a Paulo. Existem situações na sua vida que elas têm apenas um objetivo: fazer você crescer, amadurecer, fortalecer a sua fé. Sua fé não vai ser forte enquanto não for provada pelo fogo. Sua fé não vai ser forte enquanto não for provada pelo fogo. Você precisa entender isso. O ladrão da cruz, um deles, dizia: tira fora daqui. Usa o seu poder para tirar você daqui e tirar eu também. Jesus usa o seu poder para facilitar a minha vida. Jesus usa o seu poder. Aí você diz assim: mas pastora, peraí. Eu sou uma pessoa que eu vivo na maciota, minha vida é boa. Minha vida é uma maravilha, eu não tenho problema nenhum. Apesar que essa já é uma outra mensagem, né? Tá. Prepare-se para o dia mau, porque o dia mau vem para mim, vem para você, vem para todos nós. Se você não tem motivo para compungir seu coração, problemas, você tem um motivo da sua alma. Você precisa de Deus, então existe motivo para isso. Não use Deus para que você fique livre dos problemas. Busque a Deus para que Ele te fortaleça e que você seja um vencedor nessa terra. Que você não seja um menino ou uma menina mimada, que qualquer situação, você já abre a boca, já murmura, já reclama. Não faça isso. Não faça isso. A palavra do Senhor diz assim no versículo próximo, 40. Respondeu, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito. Os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Este homem desenvolve uma fé com as mãos transpassadas e os pés transpassados. Fé em meio à dor. Não foi discipulado, não fez escola dominical, não foi evangelizado. Que fé foi essa? Hã? Que fé foi essa? Por que alguns conseguem, na aflição, terem uma fé absoluta, uma fé como nunca? Eles creem mais do que antes, eles confiam mais do que antes, eles são movidos por poder, por autoridade. Eles dizem assim: ah, diabo, você vai ver só. E outros simplesmente cedem, murmuram, reclamam, praguejam e diz: que adianta? Que adianta ir na igreja? Que adianta fazer oração? Que adianta fazer campanha? Deus não olha para mim, Deus não gosta de mim. Hã? Que tipo de cristãos nós somos? Será que nós somos aqueles que, quando a situação fica difícil, mesmo em meio à dor, nós temos a consciência que Ele é soberano e Ele não vê como nós vemos por fragmentos. Ele vê o total, a história toda. Você confia? Hã? É fácil confiar no monte? É fácil confiar quando tudo vai bem? A minha fé e a sua fé é provada quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão defraudadas, elas estão roubadas, lesadas, e aí você continua crendo, porque a sua fé, ela é independente de acontecimentos, porque ela não depende do que acontece, ela depende do que aconteceu. Cristo morreu por mim e por você, para que eu e você tivéssemos uma fé inabalável. Amém? De 0 a 10, qual o número que você dá para a sua fé? De 0 a 10.
Quais são as pessoas que conseguem nortear sua fé? Aquelas que passam por tribulações e por dificuldades. Elas conseguem ver. Agora, aqueles que vivem na maciota, não dá muito, fala a verdade. Como é que você vai? Você não está exercendo ela na batalha, na guerra, na afirmação. Complicado, né? A Bíblia diz assim, 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pensou no céu. Você pensa no céu? Quando você pensa no céu? Você olha para o céu. Você busca o céu. Logo, logo nós vamos estar lá. Eu e você. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos aliança com o Cordeiro de Deus. Nós não brincamos, nem fazemos de conta que somos convertidos. A nossa conversão é real e exata. Nós somos apaixonados por esse Rei e Senhor. Nós amamos tudo o que Ele faz. Amamos as suas ordenanças. Amamos tudo aquilo que Ele deixou para nós. E é por isso que nós temos uma aliança com Ele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Ele imaginou? Ele imaginou que depois de Jesus fazer todas as coisas... Espera aí um pouquinho, tem um que foi uma bagagem de última. Você já imaginou este homem ser digno de naquele mesmo dia entrar com Jesus no reino dos céus? Por quê? Aqui você vê graça. Você vê a graça do Senhor Jesus. Aqui você vê a misericórdia do Senhor Jesus. Que bom que Ele não desceu da cruz. Que bom que Ele morreu ali. Tem alguns até que dizem que seria bom que alguns morressem no dia do batismo. Entendeu, né? Que bom que Ele não desceu da cruz, não é mesmo? A Bíblia diz assim, disse Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você pode dizer glória a Deus? E se Jesus dissesse isso para você hoje, seria uma boa notícia ou uma má notícia? Não. Vamos conversar direito esse negócio aí. Vou perguntar de novo. Se Jesus chegasse para você na hora da ceia, está com o olhinho fechado. Jesus falasse assim para você: filho, filha, hoje mesmo estarás comigo. Não, termina. No paraíso. Não, Senhor. No paraíso. Você falava: ô, inimigo, isso não é de Deus. Deus quer que eu viva. O que você acharia disso? Hein? Senhor, não tem pendência, hein? Não tem mágoa de ninguém, ressentimento de ninguém. Eu não sou eu que falo mal de ninguém. Eu, com o ser humano, está tudo quites. Com o Senhor, 50%, sabia que 50% da sua comunhão é com o ser humano? Ou não sabia? E ora, e fala em línguas, e evangeliza, e é mal com o ser humano. É mal no relacionamento. 50% da sua comunhão com Deus está mal, está muito mal das pernas. O que a palavra diz? Se você diz que ama a Deus, que não vê e não ama o seu próximo, você é mentiroso. 50% da sua comunhão com Deus é com o próximo. Até a oferta, não vem trazer nada, porque eu não quero. Se eu tiver pendência com o seu irmão, vai e acerta com ele, depois você vem entregar alguma coisa para mim. Vive brigando, vive individualista, por isso que eu comecei nisso aqui e vou falar agora. Agora, terceira aliança, responsabilidade. João 19, vai lá comigo. Você é responsável? João 19, versículo 26, 25. Existem pessoas que são péssimas companhia. Péssimos amigos, péssimos conhecidos, péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos irmãos, péssimos companheiros de trabalho, péssimos. Porque ele fala. Se ele fosse mudo, ele seria uma benção. Você sabia que tinha gente que, se ele fosse mudo, ele seria uma benção? Mas ele fala, não é uma benção, porque ele fala.
Será que eu e você seríamos melhores se nós fôssemos mudos? Hã? Hein? Deus, quando Ele nos salva, Ele não nos isola. Ele faz com que nós continuamos a viver em comunhão. A comunhão é algo tão sério, tão sério, tão sério, que na oração de Jesus em João 17, ele fala: Pai, eu quero, o meu sonho, o meu plano, o meu projeto é que eles sejam um, como eu sou contigo. Olha só a altura da comunhão. Assim, a comunhão de Cristo com Deus é a comunhão nossa conosco e, consequentemente, com Deus. Você é uma pessoa boa para se conviver? Você fica nervoso, todo mundo sabe. Você fica irritado, todo mundo sabe. Você não está bem, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Nós temos que ser responsáveis pelas pessoas que nos rodeiam e nos cercam. Queria que você pensasse, você é uma pessoa educada? Não estou dizendo que seu pai e sua mãe não te deu educação. Tá? Os pais são muitas vezes são vítimas. Estou dizendo que você é uma pessoa educada. Por exemplo, quando você responde para uma pessoa, você responde de uma maneira grosseira, atacando, atirando pedras, ou você responde de uma maneira educada, como você gostaria que alguém respondesse para você? Irmãos, nós vivemos em sociedade. Nós vivemos em família. Hoje, nós estamos saturados de pessoas intragáveis. Pessoas intragáveis e mal educadas, hoje, elas não terão vez, elas ficarão isoladas. Por quê? Porque hoje, o nosso sistema emocional, ele está tão fragilizado, que não é nem porque nós não queremos, mas é porque a nossa alma não suporta mais. Não suporta. Nós já temos isso, mas você vai ver um aumento muito grande de filhos abandonando pais intragáveis, de cônjuges separando de cônjuges intragáveis com a sentença de continuar sozinho. Eles dizem: eu prefiro ficar sozinho do que mal acompanhado. Por quê? Porque as pessoas, elas não sabem tratar. E a cruz, ela nos aliança e nos responsabiliza com as pessoas que convivem conosco. Como eu posso dizer que eu amo alguém se eu não sei me reportar a essa pessoa? Se eu não sei conversar com essa pessoa? Se eu não sei armar uma discussão inteligente e adulta, sem atacar, sem ofender, sem ficar ofendido? Precisamos aprender, e a cruz nos ensina isso. Entende? João capítulo 19, versículo de número 25. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Salomé, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Jesus amava João, todo mundo sabia disso, isso era claro, explícito, para todo mundo saber, proclamado para os quatro cantos do discipulado. Jesus amava João com amor diferenciado, era um amor. E Jesus entrega Maria para o discípulo mais excelente que ele tinha. Será que você entende que Jesus escolheu as pessoas para conviver com você? Olha a qualidade de gente que ele tem posto ao seu lado. São pessoas de mais alto nível. Mas o que eu e você temos feito com isso? O que nós temos feito com isso? Ele nos dá a oportunidade de convivermos com pessoas maravilhosas, extraordinárias. Agora, por que nós somos tão tapados em acharmos que para ser bom tem que ser como nós? Para ser bom tem que ser como você? Deus não pensa isso. Por isso que Ele não faz ninguém igual a ninguém. Somos diferentes.
Não podemos minimizar a diferença do outro. A mulher olha para o marido, que tem um comportamento diferente do dela. Vou dar um exemplo. Ela é mais séria, mais centrada, mais equilibrada. E aí o marido mais brincalhão, geralmente é assim, né? E aí ela olha e fala assim, com aquele olhar de desprezo. Mas por que ela é melhor que ele? Por quê? Eu não consigo entender. Isso é descabido. Isso aí não tem no céu, não existe. Por quê? Nós não somos melhores, isso é pecado. Isso é pecado. Você achar que você é melhor. Isso é pecado. É pecado quando o marido faz isso. É pecado quando os pais tratam os filhos de uma maneira ignorante. É pecado. É pecado. Eu quero fazer uma pergunta para você. Estamos falando de 3 alianças da cruz. Estamos falando da minha e da sua aliança com a cruz. Estamos falando da verdade que eu e você temos que ser conscientes todos os dias. Estamos falando do perdão que eu e você temos acesso. Estamos falando da responsabilidade. Tem velório que você vai, você fica aflito. De tanto que o povo chora, só falta arrancar o defunto do caixão. O que é isso? Culpa. Por que não faz? Tem até uma canção do Baruch muito interessante, Flores em Vida. Faz o que você tem que fazer pelas pessoas que você convive, enquanto elas estão vivas. Dê valor ao seu cônjuge, dê valor à sua família, dê valor aos seus amigos, dê valor à sua comunidade, dê valor enquanto você os tem. Se fosse para desprezar o seu cônjuge, deixasse o outro casar com ele. É ou não é? Ele seria mais feliz, pelo menos alguém que... Mas vai lá, busca e faz de tudo para casar, depois despreza. Isso é meio paranoico. Não escolheu, não quis estar junto, então valoriza. Valoriza. Mas tem inúmero defeito. Eu acho esse negócio de crente olhar para o defeito do outro maligno. Quem aqui não tem defeito? E quem fez eu ou você, administrador de defeito? Esse defeito é pior que esse defeito é pior que esse defeito é pior que esse. Quem de nós? Às vezes você acha que você agrada a Deus. É igual Mical, né? Quando viu Davi. Mical viu Davi e ele estava lá, feliz com a arca, né? E pulando para lá, pulando. Ela olhou para ele e disse assim, que coisa ridícula. Olha que ridículo, você é um rei se comportando assim. Pulando. Tem gente assim. Você não consegue ser feliz? Deixa o outro ser. Você não consegue ser simples? Deixa o outro ser. Você não consegue ter uma vida mais leve? Deixa o outro ter. Por que o outro tem que ficar tão sisudo quanto você, tão irritado quanto você, quanto maligno quanto você? Por quê? Respeite as pessoas. Respeite. Jesus olha para Maria e olha para ela e diz, e agora? Olha para João e diz, mulher, aí está teu filho. Ele olha para João, eis aí a tua mãe. Desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Em Lucas 2,35, Simeão faz uma profecia para Maria. Dizendo, eu gosto muito desse versículo porque Simeão disse assim, ele será para elevação de uns e para derrubar muitos. Isso é maravilhoso. E ele olha para Maria e diz assim, uma espada transpassará a sua alma. Estava falando deste momento, a dor do coração de Maria ao ver o Senhor Jesus morrendo naquela cruz. E então Jesus olha para João e diz, aí está a sua mãe. A partir de agora você é responsável por ela. Pelo emocional. Você tem sido responsável por fazer as pessoas que estão com você sorrir, estar bem? Tem gente que ele é alguém que todo mundo gira em torno dele. Será que você não pode colaborar para tirar um sorriso de alguém, para fazer um ambiente mais favorável, para fazer a situação melhor? Fala a verdade, você pode melhorar como integrante da sua família? Pode. Você pode. Você pode ser mais dócil,
Você pode ser menos implicante, você pode ser mais maleável, você pode ser menos dono da verdade. Você vai começar a ser menos dono da verdade, cada dia menos, de repente você vai perceber que tem um dono da verdade. Hã? E será que você não pode escutar e fechar a boca? Você tem que dar pitaco em tudo? Tem gente que ele tem que falar em tudo, ele sabe tudo. Tudo ele tem que dar uma opinião. Espera aí um pouquinho. Tem coisa que é só para você escutar, não é para você falar. Ou será que tudo que você escuta você tem que falar? O que a palavra diz? Ser despronto para e tardio para? Tardio. Você não vai falar nada? Ah, não sei, eu vou pensar ainda. Por que não pensa para falar? Tem que pensar para falar. Tem que pensar para falar. O governo das palavras é algo muito sério. É tão sério que o Senhor transformou a palavra dele na palavra ouvida, dita. Você é responsável pelas pessoas que você tem? Imagina agora, vamos fazer agora um momento. Imagine você sem essa pessoa. Ficaria ruim? Ficaria ruim? Às vezes eu vou orar por alguns casamentos, né? E aí o Espírito Santo vai me fazendo lembrar os casamentos. E aí eu fico pensando, meu Deus, se não fosse o Senhor ter posto essa pessoa na vida dessa pessoa, Pai amado, o que seria dessa pessoa? É ou não é? Fala, Deus, quem ia aguentar tanto piti? Quem ia aguentar tanta frescura? Quem ia aguentar tanta instabilidade? Tanto não gosto. Você olha para a cara da pessoa, a cara dela já é de não gosto. É incrível, a cara dela é de não gosto. Quem que ia aguentar? Aí você fala, você agradece. Aí quando você vê, você está orando já. Fortaleça, Deus. Ajuda, Pai. Dê paciência, Senhor. Ó Deus. Ó, o Senhor enche de graça. Abençoa o trabalho para que exista alegria. Porque dentro de casa não tem. Porque é tudo não gosta, é chata, não quer. Assim não, assim não, assim não, assim não. Aí você tem que orar a Deus. Fortalece o irmão. Pai, fortalece, Pai. Não deixa ele desistir. Deus, olha os filhinhos, as crianças. Pai, tenha misericórdia. Porque, irmão, não é fácil. Agora, imagina você sem essa pessoa. Não dá. Então, valorize essa pessoa que Deus te deu, que te aguenta. Porque, fala a verdade, as pessoas que convivem conosco, por mais que nós somos meticulosos e comedidos, ela nos aguenta. Aguenta ou não aguenta? Aguenta. Ou você acha que você é a pessoa mais legal, mais bacana, mais o must? Você acha que você é? Não, você não está com essa corda toda, não. Tem hora que a gente, olha, só misericórdia de Deus, né? Ou você acha que você não é assim? Todos nós somos, às vezes, insuportáveis. Mas graças a Deus, pela pessoa que está conosco, que nos carrega, que nos suporta. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? 3 alianças da cruz. Primeiro, não esconda da sua verdade. Segundo, valorize o perdão de Deus. Terceiro, seja responsável pelas pessoas que Deus te deu. E nunca pense assim, mas eu acho que eu merecia alguém melhor. Se você pensar assim, pode ser que o outro do outro lado também pode estar pensando. É ou não é? Hein? Então vamos valorizar as pessoas que Deus tem nos dado, nossos filhos, nosso cônjuge. Abençoe o seu casamento, com seu sorriso, com a sua docilidade. Você não consegue ser um pouco mais educado, não é verdade? Um pouco mais educado, um pouco mais favorável, um pouco mais gentil. Nós conseguimos. Se a gente fizer um pouquinho de esforço, a gente consegue. Mas que às vezes a gente acostuma, acomoda, né? Pastora, mas é que a senhora não conhece... Aí vem aquele negócio, né? É que a senhora não conhece minha história, pastora. Quanto perdão já tem? Você não resolveu perdoar? Então seja cabal. Se perdoou, vai fazer igual crente. Ou será que você tem a capivara? Caderninho preto. Vai anotando o caderninho preto. Não, isso não é perdão. Perdão é perdão. Página em branco.
Acabou. Perdoou. Perdoou o adultério, perdoou a traição, perdoou o que aconteceu, perdoou, acabou. Agora tem que ser ficha limpa. Deu 18 anos, ficha limpa. Não é assim no Brasil? Pode fazer o que for, 18 anos, ficha limpa? Então, perdoou, ficha limpa. Ficha limpa. Amém ou não amém?